Bom dia, sétimo ano. Eu vou fazer correção dos exercícios da aula 4. Eu tive aula com vocês no Zoom e falei sobre essa matéria, mas eu vejo que alguns alunos ainda estão me mandando por e-mail a correção desses exercícios feita incorretamente. Então, para aqueles alunos que já entenderam a matéria, tudo bem, mas para quem não entendeu, eu vou deixar esse vídeo aqui para rever a aula, rever o vídeo de correção dos exercícios para ver onde está errando para poder acertar, tá bom? Vou virar aqui pro lado para poder começar a explicar ali, tá bom? Vamos lá. O que é potência? Potência nada mais é que multiplicação de fatores iguais, fatores ou números iguais. Então, na primeira questão da página 59, exercício 1, está falando que num depósito há 6 caixas, cada caixa tem 6 tijolos, cada tijolo tem 6 canetas. Aí está perguntando quanto total de caneta. Olha, tem 6 caixas. Cada caixa tem 6 estojos. Cada estojo tem 6 canetas. Para eu saber a quantidade de caneta, tá vendo que os números aqui são iguais? Eu só vou multiplicar. Multiplicando esse número, eu vou achar a quantidade de caneta. Olha só, multiplicação de fatores iguais é igual a potência. Então, eu posso representar assim ou assim, ó, na forma de potência. Isso aqui, 6 ao cubo, é igual a 216. Resolvi a primeira questão. Segunda questão, tem as bandejas aí, quem tá com o livro dá uma olhadinha aí. Tá perguntando quantos doces tem numa bandeja na bandeja 8. Presta atenção, se é uma bandeja em que tem 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 docinhos na horizontal, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 na vertical, como que eu faço para saber a quantidade? A gente vai lembrar da matéria que a gente viu no 6º ano, chamando de distribuição retangular. Para saber a quantidade de doces, daqui é só multiplicar o horizontal pelo vertical. 8 vezes 8, 64. Ó, multiplicação de fatores iguais. Aqui, ó, é uma potência, porque eu tenho um número elevado a outro número aqui. Tô vendo a dificuldade de alunos também na hora de ler a potência. Estão lendo errado. Então, vou ler a potência e depois eu vou fazer 8 ao quadrado. Isso significa que o 8 está multiplicando por ele 2 vezes, que é igual a 64. Como é um número positivo, eu não preciso colocar dentro do parênteses. Aqui, menos 8 ao quadrado. Agora tem um menos. O mais eu não preciso falar mais 8 ao quadrado, mas o menos eu preciso falar. Eu preciso ler ele. Menos 8 ao quadrado. Como é um número negativo, eu coloco ele dentro do parênteses. Tem alunos que não estão colocando o número dentro do parênteses, que é igual a 64. Por que vai dar positivo? Porque na multiplicação de sinais iguais, o resultado eu terei um número positivo. Bom, vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Menos 10 ao quadrado é um número, menos 10 ao quadrado é um número negativo, então eu coloco ele dentro do parênteses. Ó, multiplicação de números de sinais iguais, dois números com sinais iguais na multiplicação, o resultado será um número positivo. Menos 6 ao cubo, ó, quando é 2 é ao quadrado, quando 3 é ao cubo. Então, eu tenho que botar o número dentro do parênteses, porque é um número negativo. Aí, eu vou multiplicar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, menos 216. Aí, vamos aqui a uma regra que eu ensinei também na aula 4. Toda vez que eu tiver um número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa potência será um número negativo. Essa regra só vale para números negativos. Aqui, como é um número positivo, não preciso colocar dentro do parênteses, eu só multiplico ele por ele mesmo 3 vezes. Então, é 6 ao cubo, que é igual a 216. Multiplicação com números positivos, o resultado será sempre um número positivo. Menos 2 elevado à quarta potência. Como é um número negativo, eu vou colocar ele dentro do parênteses. Ó, qual o resultado sinal aqui?
Vamos lembrar da regra. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado da multiplicação será um número positivo. Agora eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, ó. 2 elevado à quarta potência. Como é um número positivo, não preciso colocar dentro do parênteses. Então, vai dar 16, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 2 elevado à sexta potência. Como é um número negativo, vou colocar ele dentro do parênteses. 6 vezes eu vou multiplicar o menos 2. Vamos ver o sinal primeiro. Eu estou falando da multiplicação. Antes de multiplicar números, sempre verificar o sinal. Qual o resultado do sinal? Ó, vamos pela regra. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado da multiplicação será um número positivo. Agora, eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Como aqui é um número positivo, não preciso colocar o 2 dentro do parênteses. 2 elevado à sexta potência, 2 vezes 2 dá 64. Agora, o menos 4 elevado à quinta potência. Como é um número negativo, 1, 2, 3, eu coloco ele dentro do parênteses. Então, primeiro, eu vou verificar o sinal. Ó. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa multiplicação será um número negativo. E 4 elevado à quinta potência dá 1024. Então, o resultado é menos 1024. E por último aqui, 4 à quinta potência. 4 não precisa botar dentro do parênteses, porque é um número positivo. Dá 1024. Então, tá resolvido aí. A última questão tá aqui. Vou fazer agora Vou apagar aqui. Quem não entendeu é só voltar o vídeo. Vou fazer agora a quarta questão, tá bom? Vou apagar aqui para botar a quarta questão. Pra gente continuar aí, da página 59. Então, os alunos que estão errando aí, verifica aí o que tá errando, para não poder errar. Porque é muito importante esse conhecimento de potenciação. Página 59, exercício 4. Presta atenção. Na letra A, eu pedi para determinar o quadrado de mais 32. Presta atenção, vou fazer até mais para cá. O quadrado de mais 32. Se eu estou falando que eu quero o quadrado de mais 32, eu primeiro represento isso, ó, mais 32 ao quadrado. É isso aqui que eu quero que determine. Eu só estou lendo o que está escrito aqui e simplesmente eu estou interpretando, passando na linguagem matemática. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu estiver fazendo. 32 vezes 32, que é igual a 1024. Quem não souber aqui, é só fazer multiplicação do lado. Letra B, o quadrado de menos 16. Eu quero assim, ó, menos 16 ao quadrado. Como é um número negativo, eu vou botar ele todinho dentro do parênteses. Então, o que eu faço aqui, ó? Menos 16 vezes menos 16, que é igual a 256. Deu positivo, porque olha só, todo número negativo elevado a expoente para o resultado dessa multiplicação será um número positivo. Letra C, o cubo de menos 11. Cubo é um número elevado a 3. Então, vamos lá, como que a gente faz? É o menos 11 vezes menos 11 vezes menos 11, que vai dar, ó, primeiro, o sinal. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa multiplicação será um número negativo. 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11, 1331. Vamos lá, o quadrado de menos 100, a letra D. Menos 100 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, ó,
já sei que eu vou multiplicar o menos 100 vezes o menos 100. Primeiro vamos ver o sinal. Todo número negativo elevado a expoente para o resultado dessa multiplicação será um número positivo. E 100 vezes 100, ó, presta atenção, multiplicação de número de base 10, o que é número de base 10? Esse número é quando o número só apresenta o número 1 e 0. Coloco 1 e conta quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Então, bato 4 zeros. Bom? Quarta potência de menos 100. A quarta potência de menos 10, desculpa. Menos 10 elevado à quarta potência, entendeu? Então, vamos lá. Ó, então, agora eu vou multiplicar o menos 10 por ele mesmo. Vou relembrar que potenciação é multiplicação de fatores iguais ou de números iguais. Ó, multiplicação de números iguais. Por isso que eu nunca multiplico esse com esse, porque os números são diferentes. Então, agora, olha só, vamos ver o sinal. Todo número negativo elevado a expoente para o resultado dessa multiplicação será um número positivo. Tá? Ó, todos os números são números de base 10. Então, ó, vai dar 1 como resultado. Vou contar a quantidade de zero. Tem 4 zeros? Então, boto 4 zeros aqui. Vamos à letra F. Aqui é letra E, letra F. Quinta potência de menos 3. Menos 3 elevado à quinta potência. Vamos lá. Então, vai ser, como é um número negativo, vou colocar a multiplicação dentro do parênteses. Não podemos esquecer disso, hein? Ó, 5 vezes, porque aqui está dizendo que é 5, meu expoente. Então, vamos ver o sinal primeiro. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado da minha multiplicação será um número negativo. Vou multiplicar 3 por ele mesmo, 5 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Bom? Então, vamos lá. A sexta potência, G. Sexta potência de menos 1. Aqui, professora, eu fiz assim, ó, menos 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Olha só, gente, toda vez que eu tiver como base o número 1, vamos ver primeiro o sinal? Todo número negativo elevado a expoente par será um número positivo. Já sei que o resultado dessa potência será um número positivo. Toda vez que a base da minha potência for 1, não importa quantas vezes ele está elevado aqui meu expoente, sempre o resultado será número 1. A sétima potência, GH, a sétima potência de menos 1. Ó, de novo, a base da minha potência é 1, menos 1, tanto faz. Primeiro eu vou ver o resultado do sinal dessa potência. Ó, todo número negativo elevado a expoente ímpar será um número negativo. Então, ó, se eu multiplicar 1, menos 1 por ele 7 vezes, ficar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, sempre será 1. Então, toda vez que a base da minha potência for 1, elevado a qualquer número, sempre o resultado aqui vai ser 1. Agora, o sinal vai depender da regra, tá bom? Então, tá feito aí o exercício 4. Quem não entendeu, volta aí para poder entender e fazer. Vou fazer o exercício 5, porque o exercício 5 chegou para mim, alunos, com correção dele e com erros, tá? Porque o exercício 5 depende de conhecer a regra que a professora passou no vídeo da aula, tá? Tem que lembrar, algumas coisas a gente tem que lembrar para poder não errar. Exercício 5. Então, vamos lá. Ó, menos 1 ao quadrado. Eu acabei de dizer que toda vez que eu tiver uma potência de base 1, vamos fazer primeiro o sinal, vamos verificar o sinal. Todo número negativo elevado a expoente par será um número positivo. 1 elevado a qualquer número, 1. Vou botar B aqui. Menos 1 ao cubo. Ó, primeiro vamos verificar o sinal. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa potência será um número negativo. Agora, 1 elevado a qualquer número, 1.
Vamos aqui a próxima. Menos 1 elevado a 14. E aqui, menos 1 elevado a 15. Aqui é menos 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo. Depois eu vou copiando o resto. Então, olha só, a base da potência é 1. Então, primeiro vamos verificar o sinal. Qual vai ser o sinal dessa potência? Ó, vamos pela regra. Todo número negativo elevado a expoente para o resultado dessa potência será um número positivo. Quando eu tiver uma potência de base 1, o resultado será 1. Aqui, ó, vamos ver primeiro o sinal. Gente, esse sinal a gente só verifica quando essa regra só vale quando o número for negativo. Quando eu tiver uma potência com número positivo, o resultado vai ser certo que vai ser positivo. Ó, todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa potência é um número negativo. Quando eu tiver uma potência em que a base é 1, o resultado dessa potência será 1. Aqui, ó, vamos ver primeiro o sinal. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado dessa potência será um número positivo. Então, ó, vamos, antes de fazer isso aqui, vamos multiplicar o menos 3 por ele mesmo 2 vezes. Eu já sei que o resultado da potência é positivo. Então, 3 vezes 3, 9. Ó, aqui, o menos 3 vai multiplicar por ele 3 vezes. Eu vou botar dentro do parente porque é um número positivo. Vamos ver primeiro o sinal. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado da minha potência será um número negativo. Agora eu vou multiplicar os números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vamos à letra G. Mais 9 ao quadrado. Então, vamos lá. 9 eu não preciso, como é um número positivo, não preciso botar dentro do parente, eu vou multiplicar ele por ele 2 vezes. 9 vezes 9, 81. Letra H. 4 ao cubo. 4 ao cubo. Ó, é um número positivo, então não preciso colocar ele dentro do parênteses. Eu vou multiplicar 4 por ele mesmo 3 vezes e vou fazer o resultado da minha potência. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Letra I. Menos 7 ao quadrado. Ó, é um número negativo, eu tenho que colocar ele dentro do parênteses, vou multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. E agora eu vou ver o sinal, ó. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado será um número positivo. E 7 vezes 7, 49. O que está acontecendo? Tem alguns alunos que estão mandando isso aqui, ó. Multiplicando esse 7 com esse 2. Potência, ó. Para chegar a esse resultado, o aluno está multiplicando 7 vezes 2. Olha os números como são diferentes. Potência é multiplicação de números iguais e não de números diferentes. Então, nunca posso fazer isso, tá? Isso aqui é errado. Então, tem que ser feito desse jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Então, ó, letra J é menos 3 à quinta potência. Aí eu vi alunos colocando 15 para mim, ó, multiplicando 3 vezes 5. Não se faz multiplicação, potência, multiplicando números diferentes, e sim números iguais. Então, eu vou multiplicar esse número aqui por ele mesmo. Quantas vezes? Quem me diz isso aqui, ó. Se está escrito 5, vou multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Bem, como é um número negativo, para eu saber o sinal dessa potência, eu utilizo a regra. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado dessa multiplicação será um número negativo. Tá, vou multiplicar 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Letra K, menos 8 ao cubo. Eu vou multiplicar 8 por ele mesmo 3 vezes. Como é um número negativo, coloco dentro do parênteses.
Ó, todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado da multiplicação será um número negativo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. E por último, menos 9 ao quadrado, que é igual a menos 9 vezes menos 9. Ó, primeiro eu verifico o sinal, o resultado, qual vai ser o sinal. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado da multiplicação será um número positivo. E 9 vezes 9 é 81. Tá feito aí o exercício 5. Agora eu vou fazer o exercício 6. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, tá? Quem não entendeu, é só voltar que a professora repetiu bastante o conteúdo, tá? É só prestar atenção nas coisinhas que a professora tá falando. Vamos lá. Exercício 6. Calcule a potência. Vou botar aqui, ó. A menos 7 ao quadrado. B C menos 2 a quarta potência, D menos 2 aqui, a quarta, bem, toda vez que eu tiver aqui, olha só, olha a letra A e B, verifica-se que aqui o menos 7 está dentro do parênteses. E aqui, ó, o menos 7 não está dentro do parênteses. Isso significa que quando eu tiver que resolver a potência, eu vou pegar todo esse número aqui. Então, eu vou pegar menos 7 vezes menos 7. Multiplicar por ele 2 vezes. Então, ó, agora o primeiro eu vou ver o resultado, o sinal. O resultado do sinal. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado será um número positivo. E 7 vezes 7, 49. Presta atenção. Aqui existe um menos. Mas, na verdade, esse menos não está dentro do parênteses. Isso significa que a base da potência é só o 7. E não o menos 7. Então, a minha potência é só isso aqui, ó. 7 ao quadrado. Esse sinal aqui, esse sinal será o resultado da minha potência. O número que eu achar aqui, eu vou incluir o sinal de menos. Bom? Então, vamos lá, vou explicar, ó. Então, na verdade, a minha potência é só 7 ao quadrado. Esse menos aqui vai vir junto com o resultado da minha potência. Então, ó, 7, vou resolver a potência, 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 49, não é isso? Resolvi essa potência aqui. Agora, como eu vou ter que incluir o menos, que é ele vai vir junto com o resultado, esse sinal negativo será o resultado da minha potência, tá? Vamos lá. Então, isso é a importância de utilizar o parêntese quando a base for negativa, porque se a base for negativa e você não usar o parêntese, ele tem resultado diferente. Olha como que os resultados foram diferentes de daqui para cá. Então, esse menos 7 ao quadrado, esse aqui, é diferente desse aqui. Um é positivo, outro é negativo. Olha aqui, ó, mesma coisa. Um está dentro do parênteses e outro não está. Esse significa que todo esse número, menos 2, está elevado a essa potência. Esse aqui não, significa que só o 2 está elevado à quarta potência. Eu vou resolver a potência, depois que eu achar o resultado, eu acrescento o sinal negativo. Bem? Então, vamos lá, ó. Esse aqui eu vou resolver assim, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Primeiro, vamos verificar o sinal. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado da minha multiplicação será um número positivo. E 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aqui? Aqui significa que somente o 2 está elevado à quarta potência. O menos vai ser, eu vou incluir ele no resultado da minha potência. Então, na verdade, eu vou fazer aqui, ó, 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 16. Esse menos aqui eu vou incluir na minha resposta. Entenderam? Justamente isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Vou fazer mais uma, hein, aqui do livro, ó. Menos 5 ao cubo. Significa que tudo isso aqui, inclusive o sinal negativo, está elevado ao cubo. Então, vamos lá. Então, menos 5, eu vou multiplicar por ele 3 vezes. Vou verificar o sinal. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado será um número negativo. Agora, eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Vamos lá agora. Aqui, só esse número, não esse sinal, só o 5, está elevada ao cubo. Então, é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Depois que eu achei o resultado, eu incluo esse sinal que está aqui, menos 125. Está aí resolvido. E vamos para a última questão, exercício 7. Quem não entendeu aí, volta o exercício para poder entender, tá? Vamos lá. Exercício 7. Vamos lá, menos 4. Aí aqui vem a questão de uma regra também que eu já falei, que eu passei no vídeo aula. Então, ó, menos 4b mais 8, 1. Vou copiar aqui, que aí eu vou explicar, porque isso aqui é bem facinho. Eu já expliquei até o ano passado, a professora ensinou isso aqui para vocês. Então, é só questão de relembrar algumas regras que são importantes, as regras importantes na vida de vocês, que vão ajudar no desenvolvimento de vocês na matemática, tá? GH menos 25 a 0. Então, vamos lá. Existem regras que a professora falou na aula 4 em relação à potência com expoente 1 e 0. Toda vez que eu tiver uma potência com expoente 1, o resultado da minha potência será o número que estiver aqui. E toda vez que eu tiver uma potência com expoente 0, o resultado da minha potência será 1. Às vezes vocês confundem achando que porque o expoente é 0 aqui vai ser 0. Não é, tá? Toda vez que eu tiver uma potência com expoente 0, o resultado da minha potência será 1. Então, vamos lá. Ó, menos 4 elevado a 1, a primeira potência. Então, elevado a 1, o resultado será a própria base. Aqui, ó, 8 elevado a 1. Elevado a 1, o resultado da potência será a própria base. Menos 6 elevado a 0. Toda vez que eu tiver uma potência, quando o expoente for 0, o resultado será 1. Mas, professora, o número é menos 6, não importa. O resultado será 1. Ó, tanto se ele for negativo quanto ele for positivo. Ó, o número elevado a expoente 0, o resultado será 1. Aqui, ó, o número elevado a expoente 1 vai ser igual a ele mesmo, esse número que está aqui, ó. E um número elevado a 0, mesmo se ele for negativo, o resultado será 1. Aqui, ó, 3.500 elevado a 35.000 elevado a 0 será 1. Presta atenção aqui, que muitos alunos erraram aqui. Ó, o menos não está dentro do parênteses. Então, significa que minha potência é isso aqui só. 25 elevado a 0 é 1. Então, o resultado da minha potência, esse sinal aqui vai acompanhar o resultado da minha potência. Tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso para vocês não errarem. Então, os alunos que tiverem dúvida aí, preste atenção na correção. A professora já deu aula sobre isso, a professora ensinou na aula 4, depois tive uma aula ao vivo com vocês falando sobre isso. Então, revisem, refaçam, vejam o vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.